Completar, gente, 1 ano e meio do primeiro caso da Covid-19, o avanço mundial da doença continua aí preocupando autoridades de saúde e trazendo também desafios para o enfrentamento da pandemia. Apontada como a principal causa dos recordes, de casos de mortes pela Covid-19 na Índia, nova mutação é considerada preocupação global pela Organização Mundial da Saúde. E já chegou ao Brasil, como vocês já vêm vendo aí nas reportagens, já chegou ao Brasil. E para esclarecer mais sobre esta nova variante, hoje eu estou recebendo a infectologista doutora Joana Dark Frade. Ela vai tirar nossas dúvidas, E vamos saber se já chegou aqui na Paraíba. Eu espero que nem chegue, minha gente? E se você quiser participar do nosso programa, vamos colocar aqui o nosso WhatsApp. Se você tiver dúvidas sobre a Covid-19, sobre essa variante indiana, se você quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, tá? Pode mandar nesse número que está aparecendo aqui, na sua telinha, desse lado de cá, 981457570, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Doutora Joana, tudo bem? Como está? Bom dia. Bom dia. Bem? Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre essa variante indiana, que é tão preocupante, Como é que ela é? Explica um pouquinho pra gente como é que ela reage no nosso organismo. Com um vírus que há uma grande transmissão, como é o caso do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, sempre vão surgir novas variantes. Quanto mais transmissão há, mais possibilidades de novas variantes. No caso, ele foi chamado de variante indiana porque surgiu na Índia, mas na verdade já há uma tendência da Organização Mundial de Saúde de modificar a nomenclatura, porque não se refere ao país, se refere a uma característica do vírus, Então surgiu na Índia, mas poderia ter surgido em outro país. No caso, surgiu na Índia porque lá, além de ter uma população muito grande, as próprias condições sanitárias da população favorecem a disseminação do vírus. Então, quanto mais se dissemina o vírus, mais chance de haver mutação. É verdade que ela é mais silenciosa? Na verdade, ela é mais transmissível, Então, quanto a chance de você se infectar com esta variante do vírus é maior. Por isso, o receio de que ela chegue aqui na Paraíba, por exemplo. A gente sabe que está no Brasil, mas ainda não está na Paraíba. Então, o receio é que chegando aqui, nesse momento, a gente já tem uma taxa de transmissão alta, com alta ocupação de leitos hospitalares. Então, se essa variante chegar, a gente vai ter uma preocupação a mais. Eu ouvi falar, que na verdade essa variante indiana, ela a gente, por exemplo, pode contrair, esse vírus da Covid, só que a gente só vai sentir um sintoma quando ela já estiver bem avançado, é verdade? Porque na verdade, essa é uma característica da Covid-19. Muitas pessoas podem ficar assintomáticas. No caso dessa variante, a taxa de assintomáticos é um pouco maior. Mas, na verdade, o que a gente sabe é que cerca de 80% das pessoas que adquirem a Covid, elas não farão formas graves de doença. Ainda assim, o percentual de assintomáticos, quer dizer, aquela que não tem sintoma nenhum, preocupa porque essa é a pessoa que transmite mais. Ela não sabe que está doente, então ela sai de casa, ela entra em contato com outras pessoas e aí, de repente, isso se dissemina cada vez mais. Existe uma diferença entre essa variante indiana com a Covid-19, a normal, a que a gente está vivendo hoje? Não, apenas essa característica dela ter um percentual de assintomáticos e de, por isso mesmo, ela ser mais transmissível. Então, já foi descoberta uma pessoa que já está com essa variante aqui no Brasil, Essa pessoa, ela já está sendo... Isso. Como é que está sendo... Foi isolada, e todos os contactantes dela foram isolados também, na tentativa de bloquear. Mas isso é bem difícil acontecer, porque, na verdade, as fronteiras precisavam ser bloqueadas no momento em que surge uma nova variante num país. A estratégia deveria ser não permitir que pessoas saíssem desse país, migrassem para outros países, para evitar que houvesse a disseminação para outros países. E vice-versa, Sim, porque exato. Do jeito que a gente não pode ir para alguns países que estão com as fronteiras fechadas, eu acho que o Brasil também poderia fechar um pouco também as fronteiras para que ninguém viesse para cá. Até por enquanto, gente, para ver se dava uma melhorada, porque o negócio está muito elevado. Na minha opinião, sim, o país deveria ter fechado fronteira para os países onde há uma transmissão muito alta. Quer dizer, se a gente permite circulação do vírus, a gente aumenta a disseminação da doença.
É verdade. Vamos lá, reforçar um pouquinho da importância da vacina, né? Muita gente está aí esperando a vacina ainda, algumas pessoas já tomaram, né? Mas vamos reforçar um pouco essa questão, né, da vacina, a importância que a vacina tem nesse momento. Na verdade, a vacina é a estratégia mais segura, a possibilidade mais efetiva da gente poder se livrar desta pandemia, né? Então, nós só conseguiremos nos livrar da pandemia quando um percentual muito alto da população estiver vacinada. É isso que vai permitir a gente voltar a ter um convívio normal. Então, por isso que é tão importante. As pessoas não devem temer a vacina, muito pelo contrário. A vacina, todas as vacinas disponíveis são seguras. Nenhuma vacina é totalmente isenta de efeito adverso. Pode acontecer, você tem uma reação à vacina, mas isso não significa dizer que a vacina é ruim. Pelo contrário, é uma vacina que está agindo no seu corpo para produzir defesa contra a doença. E agora tá chegando mais vacinas aqui, né? Isso, na Paraíba. Essas vacinas, elas já vão ser por idade? Vai continuar pela idade mesmo? Pelas comorbidades? Cada município tem uma estratégia de vacinação, né? É uma recomendação do Programa Nacional de Imunizações, que é brasileiro, e aí cada município vai adequando a sua própria realidade, né? De acordo com as necessidades de cada município. Então, deve seguir vacinando as comorbidades e deve seguir decrescendo a idade, né? A meta é que 100% da população, no caso da Paraíba, seja vacinada. À medida que forem chegando novas vacinas, vai se ampliando a estratégia de vacinação. Quanto à questão das máscaras, né, doutora? Tem muitas dúvidas, muita gente tem aquela dúvida. Será que é a máscara de pano, aquelas máscaras bonitinhas que a gente compra, usa para ficar, né, mais elegante, elas são eficazes? Ou as máscaras digamos, cada máscara tem uma melhora, uma margem de segurança, porque eu acho que tem umas máscaras que elas são quase 99% mais seguras do que outras. Essas de pano que a gente usa, eu vi falar que eram 30% mais ou menos. A segurança. Na verdade, não dá para dizer isso, mas as máscaras são seguras. A grande questão, lógico, quando você está num ambiente onde há um risco de transmissão maior, como nos hospitais que internam pacientes com Covid, a recomendação é a gente usar ou máscara cirúrgica, dependendo da área do hospital, ou as máscaras N95, que são aquelas com filtro maior. A recomendação, por exemplo, em voos, se você vai viajar, o ideal é que você use a máscara N95, porque ela tem uma taxa de filtração de partículas maior, filtra 95% das partículas, então vai ter menos risco de transmissão. Mas as máscaras de pano, se elas forem confeccionadas em tecido duplo, elas são seguras, sim. Principalmente se as outras pessoas que estiverem próximas a você estiverem usando de máscara também, Muito bem. A gente tem uma pergunta, solta aqui no telão. Bom dia, quem teve Covid esse ano, tem algum tipo de imunidade? Sim, depois que a pessoa tem Covid, ela forma anticorpos que protegem durante um certo tempo. Só que a gente não sabe quanto tempo exatamente. Tudo depende da forma de doença que a pessoa tem. Uma doença mais leve produz anticorpos por menos tempo e uma doença mais severa faz anticorpos por mais tempo. E também tem características individuais, depende da imunidade de cada um. Tem pessoas que respondem melhor, então elas permanecem imunes por mais tempo, e pessoas que respondem pior e aí a imunidade demora menos. Em média, no mínimo 3 meses pós-doença. Que tipo de sequelas, né, a Covid está deixando hoje as pessoas? Pois é, a Covid é uma doença muito traiçoeira por isso, porque não só o risco de complicações durante a fase aguda da doença, mas o risco de sequelas. As sequelas podem acontecer desde sequelas neurológicas, por exemplo, a perda do olfato e do paladar, que pode persistir durante muitos meses, até sequelas do ponto de vista de sistema nervoso central mesmo, alteração da memória, por exemplo, é uma queixa comum. Há pacientes que ficam internados que fazem sequelas, por exemplo, de déficit motor, quer dizer, dificuldade num membro ou no outro. Há sequelas para os rins, há sequelas para o fígado. Então, é uma doença com muita possibilidade de sequela. E principalmente para a parte respiratória, porque depois que a pessoa tem Covid, ela leva um tempo para recuperar a sua capacidade respiratória. Então, é uma doença realmente muito, muito complicada para poder lidar. Muito bem. Tem uma pergunta, qual é, Janaína? A pergunta que vocês queriam... Os reagentes, eles são anticorpos, doutora?
são anticorpos, né? À medida que você é vacinado, por exemplo, seu corpo começa a produzir células de defesa e anticorpos que vão deixar você imune contra a doença. Agora, até isso também, por ser uma doença nova, não se sabe exatamente quanto tempo esses anticorpos produzidos pela vacina vão perdurar. A gente imagina que eles durem pelo menos por 6 meses ou 1 ano, mas ainda a observação é de fato o que vai dizer. A previsão de todos estarem vacinados na Paraíba seria até outubro. Será que isso procede mesmo? Pois é, a gente acredita que é possível. Se não houver falta de vacina, a estratégia de vacinação que está sendo montada aqui na Paraíba certamente permitirá que as pessoas sejam vacinadas até outubro ou pelo menos até o final do ano, né? Essa é a expectativa que a gente tem e é possível alcançar, sim. Na Paraíba ainda existem algumas cidades que estão no vermelho, não é isso, doutora? E algumas laranja, né? Quais seriam essas cidades? Sim. A senhora sabe mais ou menos? Tem várias cidades. No Sertão, hoje, por exemplo, é a área de maior risco que concentra cidades mais com alta taxa de transmissão, né? Então, e aí é justamente por isso, porque me parece que nas cidades do interior as pessoas têm mais dificuldade de evitar sair de casa, de evitar aglomerar. Então, isso faz com que a doença que no início atingiu menos as cidades do interior, hoje esteja muito forte, a presença seja muito forte no interior do estado. Ainda tem muita gente que fala assim, eu não pego isso não, eu sou resistente demais, né? Tem muita gente que acha que é uma coisa assim, simples, que não vai pegar, que é uma besteirinha, que não é. Não, isso não é nada demais não, isso aí é uma gripezinha. Às vezes tem gente ainda que pensa, a gente tem uma mentalidade assim, né, doutora? Pois é, esse alerta é super importante, porque algumas pessoas acham que por serem jovens, praticarem atividade física, essas pessoas, se adquirirem a Covid, não terão complicações. Exato. Isso não é verdade. Infelizmente, a gente tem perdido várias pessoas jovens, saudáveis, previamente, sem nenhuma doença crônica, a gente tem perdido, porque esta doença ela tem uma capacidade de inflamar muito e nem sempre a resposta do seu organismo será esperada. Tem também, quanto mais você se expõe, quer dizer, se você está, por exemplo, numa festa clandestina e aí tem muita gente ali sem máscara, aglomerada, então você vai se expor a muito vírus. Esse excesso de exposição muito provavelmente fará acontecer uma doença de forma mais grave. Com certeza. Quero agradecer a sua participação aqui no Manhã da Gente. Volte mais vezes aqui para esclarecer mais sobre esse assunto e outros, né? Que a gente tem tantas outras doenças infecciosas e a gente tem que estar sempre esclarecendo para as pessoas a importância de se cuidar também, né, doutora? Eu é que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Muito bom. Olha aí, hoje, gente, é aniversário de